Eu quero voltar agora, eu quero falar ao vivo com a Ana Bianchini, viu? Que chega também no nosso balanço geral. A Aninha já está comigo para a gente poder falar. Aqui a Aninha chega com a gente, né? Ana Bianchini, seja muito bem-vinda. São 11 horas e 57 minutos. Então, aquele cara que você estava do helicóptero, inclusive trazendo a história, ó, que uma pessoa foragida na mata, é o mesmo criminoso que depois de roubar esse carro, agora abusa e mata uma criança de 14 anos que foi preso, não é isso? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cadengue. Ótimo dia para você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na programação do Balanço Geral. E sim, Cadengue, estamos falando exatamente da mesma pessoa, Marlon da Rocha. Esse homem de 29 anos de idade que já estava sendo procurado pela polícia desde a última terça-feira, quando a gente mostrou ao vivo na nossa programação do Balanço Geral as buscas por um homem que tinha roubado um carro no Itapuã, perdeu o controle desse carro, atingiu uma árvore próximo a um setor de chácaras e fugiu para dentro desse setor de chácaras. Houve então uma operação da Polícia Militar com até mesmo uso de helicópteros e cães farejadores. A equipe da Record acompanhou de pertinho toda essa operação e os cães da Polícia Militar, eles conseguiram farejar até a casa da mãe desse suspeito. A partir dali, eles já não conseguiam mais sentir nenhum cheiro, o que significa que provavelmente alguém deu auxílio para ele fugir a partir daquele endereço, da casa da própria mãe. Desde então, ele era considerado foragido, lembrando que ele já cumpria pena por outros crimes, mas em regime domiciliar. Na mesma ocasião, ele estava com uma mulher dentro do carro. É importante a gente lembrar disso, tá, Cadengue? Essa mulher, ela chegou a ser levada pela polícia, inclusive mentiu a idade, falou que era menor de idade, só depois a polícia descobriu que, na verdade, essa mulher já tinha 27 anos de idade. E o que a gente não conseguiu confirmar é a respeito da vítima, né? Se seria ou não filha dessa mulher que estava com ele na última terça-feira. O que a gente sabe é que Marlon foi preso em flagrante depois de matar a própria enteada na madrugada desse domingo. A adolescente, que tinha apenas 14 anos de idade, morava com a mãe e também com a irmã mais nova e o padrasto em um apartamento que fica em Mestre Darmas, Planaltina, DF. Ele foi preso logo depois do crime, ele foi preso em flagrante, cerca de 20 minutos depois. A polícia foi acionada, inclusive parece que o porteiro também teria passado essa informação para a polícia. Ele fugiu levando o celular, não desligou o celular, o GPS ficou ligado e ele foi localizado justamente por causa desse GPS e levado para a delegacia. Não só ele, como também a esposa e a tia dessa criança. Na delegacia, ele prestou depoimento, conversou com o delegado responsável pelas investigações. A gente tem o trecho do depoimento e vamos ouvir agora o que o Marlon disse. O senhor foi preso onde? Fui preso, não sei, na rua lá pra baixo, eu não conheço muito aqui. Era próximo do apartamento onde o senhor deu mata-leão na jovem Esté ou era longe? Não era tão longe não, dava pra ir andando. Quando a polícia lhe prendeu, a polícia militar, o senhor estava na posse de droga? Não. O senhor tinha pedras de crack com o senhor na sua roupa ou na sua mochila? Não. O senhor está arrependido de ter cometido esse crime? Nunca mais. O senhor tinha interesse em ter relação sexual com a jovem Esther? Nenhuma. Pode olhar tudo na minha filha. Pode olhar tudo. Não tinha nenhum interesse. O senhor chegou a pedir à jovem Beatriz para que ela saísse de perto de onde o senhor estava com a Esther? Não pedi. O senhor ingeriu um suco de manga ontem, no horário da janta, na companhia dessas pessoas, assim, de Cléia, Esther e... Bebi, que a mãe dela que fez. O senhor tem conhecimento se foi colocado algum tipo de substância sonífera nesse suco de manga? Que quem fez foi a mãe delas. Estou perguntando se o senhor tem conhecimento, se foi colocado alguma substância para dormir nesse suco de manga. Não sei. Quem fez... Eu não sei se ela colocou nada, porque quem fez foi a mãe dela. Não foi eu, nem cheguei perto da comida. Foi o primeiro depoimento do Marlon, assim que ele foi preso, né? Ana Bianchini trazendo os detalhes. Ele fala que se arrependeu, mas teria abusado dessa criança. O cara perigoso, foragido. E o delegado, viu, Ana? Ana tá preparando uma reportagem, mas eu vou colocar para vocês o que disse o delegado responsável pelo caso,
concedeu uma entrevista agora há pouco. Ele disse aí, falou sobre as investigações e também a prisão do suspeito e os próximos passos do inquérito. Vamos acompanhar. Certo. Na data de ontem, né, nós tomamos notícias desse grave crime, desse grave fato, onde uma adolescente de 14 anos teria sido encontrada morta no interior do apartamento, onde ela estava com a mãe, com a irmã de 11 anos e com o padrasto, né? Na verdade, namorado da mãe, porque a mãe nega que seria companheiro. Então, a partir dessa informação, os policiais militares compareceram, né, inicialmente lá nesse local, num condomínio de apartamentos, na região da Estância, em Planaltina, e realmente encontrou essa vítima. Essa adolescente estava morta, de costas, e a partir daí foi ouvir as pessoas. A mãe informa que estava dormindo no quarto e que não ouviu nada, e que teria sido vizinhos de prédios, dos apartamentos ao lado, que teria ouvido barulho, né, de gemidos durante a noite e que acionou a polícia militar. Então, a mãe estava dormindo no quarto junto com a filha, né? Então, a partir daí, a irmã de 11 anos informa que ele teria sido levado junto com esse indivíduo, né, com o autor que foi autuado pelo crime de feminicídio, um celular e um laptop. Então, foi perguntado à criança se teria como localizar, pela localização do aparelho. Ela disse que sim, pelo aparelho da mãe. Então, ela entrou pelo aparelho da mãe e deu a localização aproximada de onde estava o aparelho dela. A Polícia Militar, então, fez diligências, abordaram 2 indivíduos na frente de um dos imóveis onde aproximadamente estava a localização desse aparelho celular, e um deles era o Marlon, o autuado. Então, a partir dali, o nome se confirmou, né? A Polícia Militar já tinha informação de uma fotografia que a mãe tinha mostrado e do nome completo. Ele confirmou a identidade, então a Polícia Militar fez a captura dele. Localizou o laptop em uma casa que estava à frente, de um suposto amigo, colega dele, né? E conduziu para a delegacia. Na delegacia, aprofundou-se a investigação para entender tanto a natureza do crime, de que se tratava aquela morte, como da dinâmica, né, da motivação. Então, a perícia criminal, ainda no local, forneceu informações aos investigadores de que havia indícios, havia ali vestígios de estrangulamento e de asfixia, ou seja, de esganadura com asfixia, né? E possivelmente ali lesões de resistência. Então, a partir desse fato, somado ao investigar a vida pregressa do indivíduo, do Marlon, a Polícia Civil teve a certeza de que se tratava de um crime sexual com estado de morte, porque ele já tinha sido condenado a 8 anos de prisão por um estupro de vulnerável. Foi possível localizar diversas outras ocorrências de estupro de vulnerável, na mesma forma de agido que aconteceu com a vítima adolescente desse caso. Em um dos fatos, ele inclusive, também no interior de uma casa, com uma companheira, namorada, ministrou a medicação, o Dramin, para que a mãe dela dormisse. A mãe apagou após ingerir a medicação, e ele teria ali abusado dessa criança de 11 anos, filha da vítima, né? Filho da mãe. Então, pelo modo de agir, ao comparar essa ocorrência com o da adolescente de ontem, então, assim, teve-se quase a certeza de que tratava-se de feminicídio e que ele teria feito o mesmo. Por quê? Porque a mãe também, eles tomaram então ali, eles estavam num apartamento em que a mãe da vítima tinha acabado de adquirir, então eles estariam comemorando a aquisição desse imóvel, não tinha muita mobília no apartamento, então ali não morava ninguém, então eles estavam comemorando. Então eles fizeram uma refeição onde tomaram suco, então eles tomaram suco ali antes dos fatos. Então, a Polícia Civil acredita que nesse suco ele ministrou também uma medicação, com que fez com que a mãe, né, adormecesse em um quarto separado. Ele pega a irmã mais nova de 11 anos e fala para ela sair daquele cômodo, que fosse dormir com a mãe. A criança obedece e vai dormir com a mãe. Oportunidade, então, e ela também tomou suco. Oportunidade, então, que ele teria tentado, né, ao menos tentado. Isso, o laudo do IML vai nos dar essa certeza,
a prática de crime sexual. Então, possivelmente ela tenha resistido, né? E ele, através da esganadura, tenha tirado a vida dessa adolescente. Em relação ao crime sexual, então as investigações ainda prosseguem, pelo menos para 2 pontos. Um, para apurar se houve ou não o crime sexual consumado antes da morte da adolescente. E o segundo ponto, para apurar a subtração desses objetos. Porque tanto o laptop quanto o celular da criança foi levado com o autor, né? Após o crime. E foi localizado com ele pelo menos parte desses objetos e alguns outros objetos pessoais das vítimas. Quando o delegado de plantão que fez o flagrante vai conversar com a mãe fala que não ouviu nada, né? Informa que foi que tomou esse suco. Ela esclarece que não mantinha uma relação de união estável, mas que apenas namorava. Aproximadamente 6 meses, o autor. E o que chama atenção é que ela já sabia, quando ela é indagada, se ela tinha conhecimento dos antecedentes dele em relação a esses fatos, ela fala que sabia. Então foi perguntado inicialmente em relação a outra criança, ela disse que sabia. Ela sabia que ele tinha sido condenado a 8 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, que havia cumprido 6 anos em regime fechado. Ela também sabia de que em uma das saídas temporárias, nesse período que ele ficou preso 6 anos, em regime fechado, ele adquiriu o direito de ter saídas temporárias. Em uma dessas saídas temporárias, ele vai para a residência da mãe dele, onde ela morava com uma companheira dela. E então ali eles tinham bebido, e ele aproveitou que a companheira da mãe tinha saído da casa e a mãe apagada, em circunstâncias não se sabe pela embriaguez ou também por ter feito uso de alguma medicação. A mãe apagada, então quando a companheira chega à casa, encontra ele praticando sexo, né, uma conjunção carnal com a própria mãe. Ela começa a filmar e chama a polícia, né, e ele é preso em flagrante ali naquela condição. Ou seja, ela também tinha um conhecimento que mesmo em saída temporária ele havia praticado supostamente um crime sexual contra a própria mãe, né? E ainda assim estava com ele nessas condições. Então a adolescente foi morta há indícios desse possível crime sexual, mas o que não tira da gravidade e da crueldade da forma que essa adolescente foi morta no interior da casa da próprio apartamento. Informações do andamento processual a gente não tem do resultado, né? Mas com certeza, né? Aí é com o juiz, com a parte judicial, realmente eleva a pena. E também ele já era investigado, e aqui também cabe ressaltar, dos antecedentes, em relação aos antecedentes do autuado, que ele estava sendo investigado, inclusive já tinha medida cautelar ajuizada, medida cautelar pessoal de prisão, pedido de prisão em relação a um roubo cometido contra um motorista de aplicativo na região do Paranoá, do Lago Norte, Paranoá. Então a 6ª Delegacia de Polícia, os investigadores da 6ª Delegacia, já tinha pedido a prisão desse indivíduo em relação ao roubo de veículo. Porém, ela ainda não tinha sido deferida em juízo, né? Mas o fato é que ele também já era investigado por crime patrimonial, um roubo cometido contra um motorista de aplicativo, né? E que muito provavelmente, se tivesse saído dessa prisão, levada a cabo pelos investigadores da 6ª DP, ele talvez não teria acontecido o crime se ele estivesse preso. O fato é que o indivíduo dessa periculosidade não poderia estar solto. Ficou bem claro a personalidade do agente, né? A personalidade do autor. Então é uma personalidade totalmente distorcida, né, para a prática de crimes sexuais graves contra crianças, adolescentes, né, com o uso de medicamentos, né? Então isso de roubo, né, utilizando arma branca. Então a personalidade do agente dele, do autor, está muito bem delineada. Então o que a Polícia Civil espera é, no mínimo, a prisão desse indivíduo, que ele possa permanecer preso, né, durante o processo, até uma suposta condenação, uma possível condenação, né, para que crimes dessa natureza, dessa gravidade, não aconteçam. Porque nós não temos dúvidas de que, se ele estiver em liberdade, ele vai aproximar novamente de uma outra mulher, que
tenha filhas, adolescentes, crianças, e vai praticar o crime novamente. Isso não é uma questão de dúvida, não. Ele vai praticar. Por quê? Porque a conduta dele, a reiteração da conduta já demonstrou. Ficou claro. Então, o que a Polícia Civil espera é que ele permaneça preso, realmente, para ele responder por esses crimes e que, após uma condenação, ele cumpra realmente em regime fechado essas penas. Quando ele é ouvido aqui pelo delegado de polícia de plantão, a autoridade policial que fez o flagrante, em seu interrogatório, ele dá a versão dele. Ele afirma que tinha comprado drogas, crack e maconha, enfim, tinha comprado droga para fazer uso na casa, lá no apartamento, no interior do apartamento. E que no interior do apartamento, essa jovem, a vítima, já querendo imputar talvez um fato à vítima, teria sumido com essa droga, né? E ele foi cobrá-la. Fala, cadê a droga? Cadê a droga? Eu preciso dar conta dessa droga. E ela então não teria informado para ele onde estaria. Ele teria ficado revoltado, causado ira nele, que ele teria dado um mata-leão na vítima. Mas que esse mata-leão ele não tinha como objetivo matá-la, né? Mas somente ali imobilizá-la. Então ele afirma que realmente deu um mata-leão, já talvez ali para tentar justificar os vestígios apresentados na vítima. Então ele fala que deu um mata-leão, mas não tinha intenção de matar. Quando o delegado de polícia pergunta para ele se ele estava arrependido, ele fala que sim, estava arrependido, mas que não demonstra pelas atitudes e a forma que ele conversa, que ele dá a versão dele, não demonstra que ele tenha arrependido. Porque em nenhum momento ele se emociona, né? Então ele é bem frio durante todo o interrogatório, mas sim ele afirma que se arrependeu, que não queria em nenhum momento matar a vítima. A orientação geral, tanto da polícia, acho que quanto os órgãos de controle, é justamente esse cuidado, né? Essa cautela em relação aos antecedentes. Não é que querendo culpar todos aqueles que têm antecedentes, mas se a pessoa já tem um antecedente da mesma natureza, né, de crime sexual envolvendo enteadas, né, crianças, adolescentes, então, como eu disse, é quase que certo que ele vai cometer novamente. Então, assim, a gente pede essa cautela, a gente dá essa orientação de ter essa cautela, de saber os antecedentes das pessoas, da pessoa com quem está se relacionando, né? Antes, inclusive, de trazer para o convívio de crianças e adolescentes que são vulneráveis por natureza, né? A própria natureza da criança é de vulnerabilidade. Então, a gente deixa essa orientação mesmo de tentar buscar os antecedentes, tanto na internet, nas pesquisas na internet, quanto ali na comunidade onde a pessoa frequenta, né? Porque sempre tem na comunidade alguém que vai comentar sobre os antecedentes, sobre a personalidade daquela pessoa. Então, fica essa orientação realmente para que tenham mais cautela e cuidado, né? Nesse relacionamento. Foi indagado a ela como que era, né? Como que ele agia em relação tanto às duas filhas, né? Foi um período curto, talvez, de relacionamento, que, segundo a mãe, foram de aproximadamente 6 meses, mas que ela fala que ele nunca demonstrou nenhum tipo de conduta agressiva, que ele era bem carinhoso em relação às crianças, às adolescentes e à criança. Então ela falou que jamais ele demonstrou qualquer tipo de conduta para que chegasse ao fim que chegou. Segundo ela, né, durante todo esse período ele tratou com muito carinho. Embora eles não residiram juntos, eles não chegaram a morar juntos, mas que ele sempre nunca demonstrou nenhum tipo de agressividade. Olha, com todo respeito, esse cara é doente, tá? Esse cara é um completo maníaco, psicopata, essa que é a verdade, pelos crimes que ele cometeu. Inclusive as imagens, né? A gente está acompanhando, Ana Bianchini, as imagens aí daquele cerco que foi feito a ele, ao tal do Marlon, você está vendo na tela, lá na última terça-feira, quando ele assaltou um motorista e correu para dentro do mato. O cara se garantiu no meio da mata com vários policiais ali. A Aninha Bianchini estava no helicóptero da Record, sobrevoando o local, né? E a polícia atrás desse camarada que, infelizmente, né, Ana? Eu fico mais triste e estarrecido a saber que esse cara estava em liberdade, no saidão. Estava preso, aí foi pro saidão. Como é que esse cara foi solto no saidão com um histórico tão cruel que ele tem e, infelizmente, ele agiu de novo, né, amiga? Exatamente isso, Rafael. É justamente o questionamento que o próprio delegado responsável por essas investigações, ele faz durante a coletiva de imprensa. Como que um homem desse, que inclusive já abusou sexualmente da própria mãe há cerca de 3 anos, estava
em liberdade. Lembrando que em 2019 ele também abusou sexualmente de uma criança de apenas 11 anos de idade. Foi preso por causa disso. Durante um benefício do saidão, ele acabou cometendo outro crime, que foi justamente esse contra a própria mãe. E depois disso, ele ainda começou a cumprir essa pena em regime domiciliar. Ou seja, a justiça deu nas mãos desse homem a oportunidade dele fazer o que ele bem queria, com quem ele bem queria, e ele não perdeu essa oportunidade, viu, Cadengue? Ele foi lá e fez. Inclusive, a gente percebe pelo depoimento dele, né, a respeito desse caso, desse assassinato, desse feminicídio, que ele assume o assassinato, ele assume o crime, mas ele não assume a questão do abuso sexual. Então, ele precisou passar para a polícia, ele precisou tentar justificar para a polícia o injustificável. E, de acordo com ele, qual que teria sido a motivação do crime? Ele alega que ele queria usar drogas no apartamento e que a adolescente teria o impedido de usar drogas. Nisso, ele ficou transtornado com a situação e é nesse momento que ele mata a enteada. A gente também falou a respeito da versão dada pela mãe, porque a mãe estava em casa o tempo todo, mas ela alega que estava dopada. Por isso mesmo, o próprio delegado perguntou para ele a respeito de substâncias, se ele teria bebido o suco de manga, se ele teria colocado alguma coisa no suco de manga, porque o que a mãe da vítima diz na delegacia? Que antes de dormir, eles jantaram. Ela, as duas filhas e também o companheiro. E que nesse momento elas teriam tomado um suco. Apenas ela e a filha de 14 anos de idade teriam caído ali em uma espécie de sono profundo, segundo a própria mãe. Pelo menos a questão dela, ela sabe. Ela dormiu, ela disse que não ouviu absolutamente nada. Ela acorda de madrugada com a filha mais nova na cama dela, não entende o que a filha está fazendo ali e questiona. E nesse momento ela fala que o tio Marlon pediu para ela ir para o quarto da mãe, porque ele ficaria no outro quarto junto com a irmã mais velha. A mãe então se levanta da cama imediatamente, vai até o quarto e já encontra a filha sem vida. Nesse momento, o Marlon da Rocha, de 29 anos, já tinha fugido da residência. A gente acompanhou na última terça-feira todas as buscas por esse homem, logo após ele roubar um carro no Itapuã, sem ainda imaginar de tudo, né, que ele já tinha feito. A gente acompanhou de perto essas buscas. Enquanto a gente cobria essa operação, a gente começou a receber, Cadengue, várias e várias informações, não só de vizinhos, populares, conhecidos, mas também da própria polícia, falando que aquela pessoa que estava fugindo no meio do mato, que estava sendo procurada pela polícia por causa de um roubo de um carro, na verdade, ela era muito mais perigosa do que a própria imprensa podia imaginar. Ainda na terça-feira, a gente ficou sabendo a respeito desses antecedentes criminais que envolviam o abuso dessa criança de 11 anos e também da própria mãe. E o que chama muita atenção nessa história é que ele só não foi encontrado na terça-feira, depois de roubar aquele carro, pela polícia do Distrito Federal, porque, de acordo com a polícia, tudo indica que alguém deu fuga para o Marlon. E os cães farejadores conseguiram pegar os rastros desse homem até a chácara da própria mãe. Ou seja, a mãe, que já foi, inclusive, vítima deste homem, foi ela quem teria ajudado, ou pelo menos ela conhece alguém que ajudou o filho a dar fuga na última terça-feira, de acordo com a Polícia Militar, até onde os cães farejadores conseguiram identificar. E a gente acompanhou, você também estava com a gente, né, Cadengue? E a gente viu que em determinado momento, todas as viaturas da polícia foram para uma casa mais próxima da área de mata. E ali, ainda no helicóptero, a gente se questionou se era como se fosse uma base para eles traçarem uma estratégia para entrar na mata fechada e procurar pelo Marlon, mas em determinado momento a gente viu a polícia fazendo revista em um dos carros que estavam nessa casa. E aí a gente já associou que ele poderia ter tentado um abrigo, um refúgio naquele local. Os cães farejadores chegaram a entrar na casa, a gente tem essas imagens, mas nada foi encontrado e desde então o Marlon da Rocha era considerado foragido. Agora foi encontrado, foi preso, mas infelizmente depois de cometer mais um crime, desta vez um feminicídio aqui no DF. Bem, aqui a gente vai acompanhar esse caso de perto, tem reportagem sendo preparada, né? Você acompanhou o delegado falando desse caso. Gente, um homem extremamente perigoso, violento, cruel, tá? Cruel, tá ele conversando com o delegado, assumindo o que fez, né? Dizendo que amava a criança, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quero agradecer, viu, Ana, a sua participação com a gente. Daqui a pouquinho, então, você volta, quero acompanhar a reportagem e, claro, já você volta com muito mais informação, novos detalhes também sobre esse caso. Minha amiga, obrigado pelas informações. Ana Bianchini, ao vivo, aqui no Balanço Geral. Olha,